E aí faz esse link, essa associação de que, se eu vou para a igreja, vamos para a igreja porque lá eu preciso me encontrar com meu Deus. Sei lá, eu acho estranho a pessoa falar isso, porque assim, eu tenho que me encontrar com meu Deus a toda hora, a todo momento. E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um programa do Sopa, e hoje nós vamos fazer o segundo episódio que mais votado, né? Foi mais votado na enquete feita, que é sobre relacionamento, comunhão com Deus. E temos bastante coisa interessante para falar nesse episódio, não é mesmo, Guilherme? É verdade, com certeza. Vamos falar sobre muitas coisas importantes. Pô, queria aproveitar aqui. Corta pro Guilherme. Quero aproveitar aqui e agradecer ao pessoal fiel que segue a gente, né? Tem pessoas que toda semana estão ali assistindo, alguns comentam, compartilham com outros, né? Muito obrigado, vocês são a base do Sopa. Vocês são a cebola. Sabe que a cebola, sopa sem cebola não dá, né? Sopa sem água não dá, né? Não, mas a água é Jesus, né? A água é Jesus, os ouvintes são a cebola e a gente é batata. Meu Deus! A gente é as pedras. Somos as pedras. As pedras no seu caminho. Para quebrar todos os seus dentes. O que é relacionamento? Nós vamos estudar um pouco sobre a diferença entre saber quem é uma pessoa e conhecer aquela pessoa. Uma coisa é a gente saber que tem um vizinho ali na frente, o seu José, e outra coisa é conhecer o seu José. E a vida eterna é essa, é conhecer a Cristo, é se relacionar com Cristo. Só que muitas vezes a gente acha que se relacionar com Cristo é ouvir o que terceiros falam pra gente. Não é por aí não, mas bom. Então, eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja e desde pequenininho eu sei a história de Jesus. Eu posso contar para vocês com detalhes essa história. Mas a pergunta é, eu conheço Jesus ou eu apenas sei sobre Jesus pelo fato de eu ter nascido na igreja? Ou até mesmo fazer ano bíblico, ler vários livros sobre o assunto, né? Tem muitas pessoas que fazem ano bíblico, mas às vezes tem uma base teológica muito grande, um conhecimento muito grande sobre teologia, sobre grego, sobre hermenêutica, exegese e tal, mas às vezes a pessoa faz tudo isso e não se relaciona com Cristo, né? Não tem aquela comunhão com Cristo. Não conhece, né? Não conhece, exatamente. Saber quem é ter informação sobre uma pessoa, né? Então, eu sei quem é o fulano, eu sei o nome dele, sei a idade dele, sei onde ele nasceu, conheço a família dele, mas eu não relaciono com ele. Conhecer tem a ver com se relacionar. A grande questão é que, para quem nasce na igreja, né, quando a gente começa a conhecer Jesus, a gente geralmente conhece Jesus por tabela. Então, eu não conheço Jesus pessoalmente, eu conheço Jesus que é apresentado pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu tio, pelo meu irmão, pelo meu pastor, pelo ancião da igreja, pelo meu amigo da igreja. Então, o Jesus que eu acabo conhecendo e que eu acabo querendo me relacionar é um Jesus que é apresentado a mim através da visão dessas pessoas, que elas têm de Jesus. E cada uma dessas pessoas talvez me apresente um Jesus diferente. Aí eu tenho que tentar juntar aquele monte de Jesus que foi me apresentado por outras pessoas. Vou tentar fazer um Jesus só. Nem sempre combina comigo, né? Não tem afinidade com esse Jesus que me foi apresentado pela irmãzinha da igreja lá. E talvez esse Jesus que ela me apresentou nem seja o Jesus correto mesmo, mas eu estou aceitando, eu estou terceirizando o meu relacionamento com Cristo. Acho que essa é a expressão. E essa ideia de terceirizando o meu relacionamento com Cristo através de outra pessoa, vocês lembram muito bem, foi o que originou o nosso programa Sopa de Pedras, né? Lembra que nós fizemos um teaser sobre não terceiriza a informação, busca na fonte. Então, esse relacionamento, essa busca, foi desde o primeiro episódio, há muitos anos atrás, que nós fizemos o programa, para que nós não terceirizemos o nosso relacionamento, não terceirizemos a nossa informação, a fonte da busca. Você deve buscar, você deve se relacionar, e não deve buscar um relacionamento dos outros. Às vezes o pastor, o amigo, o irmão, não sei o quê, eles têm o jeito deles se relacionar. Isso aí serve para a gente também como, talvez, uma motivação. Olha o jeito que ele faz e tal. Mas o relacionamento, você precisa buscar relacionamento. Guilherme, existem exemplos bíblicos de pessoas que não terceirizavam, mas cultivavam esse relacionamento com Deus. Que esse é o diferencial que nós devemos buscar fazer também. Um dos exemplos é Noé, né?
E na Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Esse andava com Deus, ele está trazendo aqui a conotação de que ele tinha um relacionamento, ele conversava, ele tinha como amigo, né? E por isso que ele tinha uma intimidade, não era por terceiros, né? O Noé não ouviu falar pelo pastor, por um ancião, pelo profeta, ele se comunicava com Deus diretamente. E essa expressão andava com Deus, Cleito, também é usada para Enoque. Em Gênesis 5, 24, fala que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então, Enoque andou com Deus, Noé andava com Deus, e Deus falou para Abraão, quando ele convocou Abraão, né, fez o chamado a Abraão, ele falou o seguinte, Gênesis 17, versículo 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Então, existe sempre essa ideia de que andar na presença de Deus ou andar com Deus significa você ter esse relacionamento direto, sem intermediários. O que a gente está falando é isso, né? Então, assim, a gente tem que sair de uma situação como o povo de Israel, que tinha um intermediário. O povo de Israel precisava de Moisés para falar, para ser o intercessor, para ficar no meio do caminho entre eles e Deus, porque eles não queriam se relacionar diretamente. Eles não tinham essa intimidade. Moisés tinha. E a gente tem que chegar num ponto em que a gente, assim como Moisés, como Noé, como Enoque, como Abraão, a gente tem esse relacionamento direto com Deus sem intermediário. Cada um se relaciona da maneira que se sente melhor, não é isso? Existe um padrão para se relacionar? Tipo, o certo para se relacionar é acordar às 6 da manhã, é ler a Bíblia e tal. Acho que cada um tem uma forma de se relacionar com Deus que ela se sente mais próximo de Deus. Algumas pessoas, inclusive, pensam o seguinte: ai, gente, eu estou meio afastado de Deus, não tenho ido à igreja. E aí faz esse link, essa associação de que, se eu vou para a igreja, vamos para a igreja porque lá eu preciso me encontrar com meu Deus. Sei lá, eu acho estranho a pessoa falar isso, porque assim, eu tenho que me encontrar com meu Deus a toda hora, a todo momento. Na igreja eu vou me encontrar com meus amigos, né? Eu vou para a parte social, vou lá, entendeu? É um grupo social que eu tenho ali, mas vou me encontrar com Deus. Eu vou me encontrar com Deus, eu vou me encontrar agora, nesse momento, em todo momento eu tenho que estar. Esse deve ser o pensamento, e não tipo, tem um lugar específico, tem uma hora de manhã que tem que fazer o culto para me encontrar com Deus, ou tem que fazer oração para me encontrar com Deus, e a gente fica parcelando um tempo do dia, tipo assim, agora eu estou no momento profano, mas daqui a pouco eu vou para o momento santo do dia, onde eu vou me encontrar com meu Deus. Não, agora eu já vou assistir um jogo de futebol. Bom, agora eu vou para o momento profano, vou deixar Deus de lado, né? Mas a hora que acabar o jogo, eu volto para ir para o momento santo. E fica nesse jogo. Então, um relacionamento meio conturbado que a pessoa tem que ter de santo, profano, buscar Deus onde está Deus e tal. Eu acho que relacionamento é a todo momento. E é isso que nós devemos buscar. Você falando ali agora, eu fiquei me questionando. Tá, então, para que a gente faz culto? E aí, pensei o seguinte... o nosso relacionamento deve ser diário e constante, certo? Mas existem momentos em que a gente é bom ter uma rotina, porque isso nos ajuda a lembrar, e especialmente se a gente tiver filhos, né? Porque as crianças ainda não têm, talvez, esse costume de estar em relacionamento com Deus o tempo todo, então a gente precisa ter... Essa maturidade. Nem a gente não tem essa maturidade, esse costume de ter relacionamento com Deus o tempo todo. Isso eu falo de mim, entendeu? Então, criança também. Eu acho que a questão da rotina que você está falando é uma questão muito didática, é interessante. Pedagogicamente é muito importante ter essa rotina. Você vai falar de igreja, é isso que você ia falar? Isso. O problema é deixar todo o nosso relacionamento com Deus para esses momentos, né? E os demais não, né? E, tipo, dividir a nossa vida em santo e profano, né? Um momento santo e um momento profano, como você mencionou. E quando, na verdade, esses homens aqui bíblicos que a gente mencionou, eles viviam em constante relacionamento com Deus, não importa o que eles estivessem fazendo, não significa que eles estavam em culto o dia todo ou na igreja o dia todo, não, eles faziam atividades normais, mas conseguiam relacionamento com Deus. Mas a pergunta é agora, como na prática a gente fica em relacionamento com Deus o dia inteiro? Como? Eu entendi que o Gabriel falou o seguinte, a gente tem que ficar em relacionamento com Deus o dia inteiro, mas é bom ter esses momentos de estudo, de oração, para que a gente, é como se fosse um turbo espiritual, né? Que a gente tem tempo exclusivo com Deus, porque a gente está numa ligação, nesses momentos a gente está numa ligação mais profunda.
Então, a gente tem respostas mais claras a dúvidas que a gente tem momentos de reflexão que são mais profundos, em que Deus pode nos impressionar com mais facilidade nesses momentos. Então, esses momentos são importantes. Jesus fazia isso. Jesus, ele separava tempo para buscar Deus em oração. Mas Jesus estava com Deus o tempo todo. E a pergunta que foi feita é essa: se eu tenho que estar com Deus o tempo todo, e esses momentos são só os momentos de exclusividade, os momentos de mais intensidade, mas no meu dia a dia, em cada passo, em cada escolha que eu faço, o que é isso? O que é esse eu tenho que estar com Deus? Como é que eu fico na presença de Deus? Porque essa é uma expressão que é muito usada, né? Davi usava muito essa expressão. Davi, no Salmo 51, verso 11, quando ele ficou preocupado com o pecado dele, ou com as consequências do pecado, ele suplicou a Deus: não me expulses da tua presença. Uhum. Então, ele tinha pavor de ser afastado da presença de Deus. No Salmo 63, se eu não me engano, ele fala: Senhor, eu almejo ansiosamente por você, mais do que a corça anseia pelas correntes das águas, mais do que o deserto. Então, assim, Davi, ele queria muito, ele tinha muita vontade de estar na presença de Deus, a ponto de ser separado dessa presença era um terror para ele. Mas o que é estar na presença de Deus? Eu vou citar aqui só um outro texto de Davi também, Salmo 27, verso 4, em que ele faz um pedido para Deus. E era o pedido essencial. Ele fala: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Ou seja, eu só quero uma coisa de ti, Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Ele pediu o seguinte: eu quero viver na tua casa, eu quero viver no teu templo, para contemplar a tua bondade, para buscar a tua instrução. E a gente tem essa ideia de que templo é igreja, é o espaço físico, né? Na verdade, o lugar que a gente se reúne como comunidade não era o templo que Davi estava falando. Isso aí virou a sinagoga nos tempos de Cristo, né? Quando os cristãos se reuniam, como é a nossa igreja hoje em dia, o nosso templo em que a gente se reúne hoje. O templo, na época de Davi, era o lugar onde era feito o sacrifício. Era o lugar em que todo o plano da redenção estava exposto ali, com aquele cordeiro inocente que era morto pelos pecados, aquele sangue que era de um sangue inocente, e através daquele sangue, a pessoa que sacrificava o cordeiro, ela estava livre da condenação. Então, o que era demonstrado no templo era o amor, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, como Davi falou aqui. Porque no templo eu contemplo o seu amor por mim, e no templo eu sou instruído. Então, o que Davi falou é o seguinte: eu quero passar a minha vida inteira, a cada momento da minha vida, eu quero contemplar o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça, eu quero ser motivado por isso. Cada decisão que eu tomo ao longo do meu dia tem que ser motivado por essa ideia de que eu sou amado por ti, de que o Senhor é o meu Salvador, e eu tenho que transbordar essa misericórdia para outras pessoas, esse amor para outras pessoas. Então, viver na presença de Deus, eu entendo que é ser constantemente motivado pelo amor que Deus tem por você. O problema é que muitas vezes nós usamos esse momento com Jesus como se fosse um interruptor, né? Eu ligo e desligo. Agora estou no momento com Cristo. Agora desligo, agora não. Aí eu ligo e desligo. E, na verdade, deveria ser algo contínuo, né? Como foi o exemplo de Davi, de Abraão, de Enoque, de Noé e tantos outros, né? Heróis da fé que estão documentados na Bíblia. Então, deveria ser esse estado de consciência, da gratidão, do amor, da misericórdia de Deus, deveria ser algo constante na nossa consciência, e isso vai fazer com que a nossa vida transborde isso também constantemente. Então, não importa se eu estou na igreja ou se eu estou numa padaria, eu vou transbordar esse amor, essa graça, essa misericórdia, porque eu vou ter consciência do que eu estou vivendo, do que eu recebi dele, e vou transmitir para as pessoas que eu vou entrar em contato, no meu trabalho, na faculdade, não importa o local. Eu posso estar sempre sendo um conduto desse amor, dessa misericórdia, dessa graça. Vamos nos relacionar com Deus, é o nosso privilégio. Ter essa consciência legal de que estamos na presença de Deus é muito legal. A todo momento. A todo momento. Antes de despedir, deixa eu fazer uma proposta aqui, que eu pensei agora. A gente falou sobre se relacionar com Deus. E se relacionar tem a ver com troca, tem a ver com diálogo, né? Deus sempre nos ouve, ele conhece o nosso coração. A grande questão é que para que a gente se relacione com Deus, a gente tem que também aprender dele. Davi falou aqui, né? Eu quero aprender, ser instruído no seu tempo, na tua presença. Então, um tema que a gente pode deixar para um próximo episódio é como ouvir a voz de Deus. Como é que eu vou ouvir aquilo que Deus quer falar para mim? Para conseguir completar esse relacionamento. O que vocês acham? Agora, a gente quer ouvir a opinião de vocês, né? Vocês acham que esse tema aqui é um tema bom para o próximo episódio? Vocês querem alguma outra coisa? Vocês têm alguma dúvida com relação a esse episódio que vocês querem que a gente martele um pouco mais em cima? Ou vocês discordam de alguma coisa que a gente falou? E se tiver errado mesmo, a gente vai
mudar a nossa opinião no próximo episódio, a gente está sempre em desconstrução, não se preocupe. Façam a sua parte agora de comentar, compartilhar, discutir, curtir, descurtir. E nos encontramos. Vai que a pessoa curtiu sem querer, né? Ela vai passando e curte sem querer. Ou então curte no começo, chega no final. Curte no começo, ou chega assiste, no final, ela vai, não, peraí. Ou assiste e não comenta, mas mesmo assim engaja os nossos vídeos. E é isso. Nos vemos no próximo episódio e queremos muito a sua opinião e sua participação. Até a próxima. Por favor, comentem.